Meu nome é Henrique. Tenho 40 anos e sempre fui fã de quadrinhos. Desde criança, cresci lendo as histórias clássicas da Turma da Mônica, me apegando aos personagens e ao humor leve que eles traziam. Eu nunca imaginaria que, em algum lugar, existiria uma versão tão diferente do que todos nós conhecemos. Algo tão distante do tom inocente das revistinhas comuns que chegaria a ser comparado a uma lenda de terror. De uns tempos para cá, comecei a ouvir rumores sobre um suposto gibi perdido da Turma da Mônica. Falavam que ele nunca foi publicado e que teria sido destruído antes de chegar às bancas. O que me contaram é que as poucas páginas que restaram apresentavam situações muito estranhas, nada adequadas ao público infantil. No começo, achei que fosse apenas uma história inventada para gerar mistério, até que resolvi investigar. Tudo começou em um fórum de colecionadores. Uma pessoa mencionou o tal gibi perdido, dizendo que, se existisse, mostraria os personagens de maneira irreconhecível, com situações tristes ou perturbadoras. Nada que lembraríamos dos enredos leves habituais. Outro usuário respondeu que o melhor era não mexer nisso, que quem lia algumas páginas passava a ter pesadelos e sensações ruins, sugerindo que houvesse alguma maldição ligada às páginas. Foi inevitável. A curiosidade me fisgou. Eu precisava confirmar ou desmentir essa lenda. Passei semanas garimpando informações. Falei com sebos antigos. Procurei relatos em blogs desatualizados. Tudo muito vago. Então, recebi uma mensagem anônima, sugerindo que eu procurasse um homem chamado Adonias, que vivia em uma casa afastada, numa região rural. Este homem teria guardado alguns retalhos de páginas desse suposto gibi. Fui até lá. Encontrei Adonias, que me recebeu com evidente nervosismo. Ele disse que, tempos atrás, teve contato com algumas folhas soltas de um gibi diferente da Turma da Mônica, mas que as destruiu após notar que o conteúdo não combinava em nada com o estilo normal. Mostrava os personagens em situações de desentendimento e tensão, com um tom pesado e falas negativas. Melhor não se envolver, ele repetiu, embora me entregasse um envelope com recortes. Folheei os recortes. Eram cenas inacabadas, com os personagens em clima tenso, semblantes nada amigáveis. Em um quadrinho, via-se Magali chateada, Mônica aparentemente irritada e Cebolinha com frases que soavam frias demais. A atmosfera era incômoda, e mesmo que não houvesse nada muito explícito, eu sentia que aquilo não tinha a leveza típica. Adonias me olhava dizendo, não leve isso adiante. Se o gibi completo existe, é melhor ficar longe. No entanto, essa sensação de mistério só me deixou mais obstinado. Algum tempo depois, outro contato surgiu. Alguém me mandou um endereço onde supostamente o gibi perdido inteiro poderia estar guardado. Quando cheguei ao local, uma casa velha e semi-deserta, encontrei apenas silêncio e um homem já de idade, que me mostrou um pequeno baú. Dentro havia uma revista sem capa, encardida, com letras manuscritas no topo indicando Turma da Mônica. Hesitei, mas a curiosidade falou mais alto. Abri e passei a ver as histórias, ou rascunhos delas. Em vez de situações leves, aparecia um tom melancólico, diálogos sobre brigas e arrependimentos. Um ou outro quadro insinuava certo desequilíbrio dos personagens, como se eles estivessem tristes ou tensos o tempo todo. Nada de violentamente gráfico, mas a angústia era nítida. Conforme folheava, senti um desconforto aumentando. As imagens traziam olhos sem brilho, cenas de discussões e um clima pesado. O homem que me deixou ver aquilo comentou que tinha certeza de que esse gibi nunca passou de uma tentativa descartada, talvez rascunhada em algum momento antigo, e que jamais deveria ter sido conhecido. E então, algo estranho ocorreu. Um vento forte passou pela casa, balançando as janelas, fazendo a lamparina tremer. Eu e ele trocamos olhares e paramos de ler.
Pode ter sido apenas coincidência, mas parecia que a própria revista emanava uma energia ruim. Ele pegou o gibi das minhas mãos, dizendo que não queria ficar mais com aquilo. Me pediu que levasse, mas também me implorou para nunca mais o abrir, e sim, destruí-lo. Saí dali meio atordoado. No caminho para casa, senti um leve incômodo, como se estivesse sendo observado. À noite, tentei dormir, mas minha mente reproduzia as imagens da revista. Os personagens com semblantes distantes, o cenário sempre nublado, os balões de fala contendo frases sem esperança. Uma pequena parte de mim ainda desejava folhear de novo, talvez fotografar para documentar. Mas a lembrança do clima estranho me dava calafrios. Numa madrugada, não aguentei. Abri a gaveta, peguei o gibi. Comecei a reler cada página, tentando analisar calmamente. A sensação de inquietação voltou com tudo. Parecia que a cada quadro algo me puxava. Quando olhei para a última página, onde a Mônica surgia sozinha, olhei de relance uma frase manuscrita no rodapé. Você veio atrás. Não se afaste agora. Foi o bastante para me fazer fechar o gibi na mesma hora. Nesse instante, ouvi um ruído no corredor, como passos leves. Abri a porta do quarto, nada. Depois, surgiu um assobio fraco na sala. Peguei a lanterna, mas não vi ninguém. A essa altura, fiquei gelado de medo. De manhã, resolvi que precisava destruir aquilo. Preparei uma pequena fogueira no quintal. Lancei o gibi ao fogo, derramei álcool e acendi um fósforo. As chamas subiram rápido, as páginas se retorcendo. A fumaça tinha um cheiro doce e amargo ao mesmo tempo. Juro que no meio das chamas ouvi um sussurro, algo como um suspiro longo. Mas em poucos segundos restaram só cinzas, e o vento dispersou tudo. A partir daquele momento, nunca mais ouvi ruídos ou senti a estranha presença. Cheguei à conclusão de que, real ou não, esse gibi perdido era algo que deveria permanecer nas sombras. Não se tratava de cenas graficamente violentas, mas sim de um clima pesado, uma energia que contaminava o leitor com sensações ruins. Deu para perceber que se tratava de um rascunho inacabado, onde os personagens viviam situações sem esperança e sem a leveza que conhecemos. Deixou em mim a certeza de que certas coisas não deveriam ser publicadas ou sequer exibidas. Dizem por aí que há quem continue procurando por esse exemplar, ou por fragmentos dele. E muitos acreditam que, se alguém ler por completo, não consegue mais olhar para os quadrinhos da Turma da Mônica da mesma forma. O que era para ser uma lembrança de infância alegre se transforma em fonte de desconforto. Então, se você topar com histórias sobre o gibi perdido da Turma da Mônica, se alguém insinuar que existem rascunhos ou versões secretas jamais vistas, pense bem antes de se aventurar. Talvez seja melhor ficar apenas com a Turma da Mônica que todo mundo conhece. Aquela que traz risadas e leveza, bem distante de qualquer sombra ou sussurro. Por isso, deixo o meu aviso final. Nunca pesquise o gibi perdido da Turma da Mônica. Algumas buscas podem nos levar a descobertas que não só perturbam nossas lembranças de infância, mas que também parecem abrir uma porta para o desconhecido. Uma porta que, depois de aberta, é muito difícil de fechar.